Capítulo 2. Ministrar só para Deus. Não é só a letra que ministra, mas também a sequência melódica. Dentro da melodia, há um código espiritual que libera algo ou do céu ou do inferno. Agora que já fizemos a separação entre tocar e ministrar, fica mais fácil abordar esse capítulo. Aqui entraremos naquelas polêmicas sobre o músico da igreja poder ou não ouvir músicas ou tocar no secular. Mas antes de entrar nesse assunto, permita-me falar um pouco mais sobre ministrar. A verdade é que se Deus não estiver no centro da nossa vida, Ele não estará em lugar nenhum. Aprendemos também que a confiança em Deus é um dos maiores indicadores que nossa vida adora a Deus. Assim como o louvor está entrelaçado com ações de graças, a ministração é entrelaçada com a rendição. É impossível adorar a Deus e a qualquer outra coisa ao mesmo tempo. Lucas 4, 8. Os atos de reverência, ajoelhamento, o levantar das mãos, ajudam a criar a atitude corporal necessária para a adoração. Ministrar na bateria deve ser uma atitude do coração. Deus vê o coração. Ele deseja e merece uma adoração sincera e não há espaço para mais nada. Dito isso, vamos à análise sobre a música secular, ou seja, não cristã. Inicialmente, tenho que deixar claro que nenhuma das minhas experiências pessoais devem se transformar em uma regra para você, caro leitor. Eu não tenho a pretensão de colocar Deus em uma caixinha e achar que Ele só trabalha dessa ou daquela forma. Até porque, na Bíblia, eu já li diversas curiosidades que dispensam comentários sobre a forma que Deus age. Em Números 22, conta no momento em que Deus fez a burra falar com Balaão, questionando o motivo pelo qual ele estava a maltratando. Minha intenção aqui é advogar para as duas partes, para que você, caro leitor, tenha acesso aos argumentos de cada lado e, ao final, o Espírito Santo te convença de algo. Antes de entrarmos a fundo, eu quero colocar um pouco da minha história. Eu comecei a tocar bateria ainda criança na Igreja Batista dos Funcionários 2. Pude estudar com grandes bateristas de João Pessoa como Gleidson Meira, Everton Ferreira, Beto Preá, Herácliton Dornelles, dentre outros. Estudei música erudita na escola Antenor Navarro e comecei a dar aulas de bateria particulares, até que a escola de música Lebian Medrado Muguba me fez um convite para dar aula e eu aceitei. Nesse mesmo tempo, eu estava tocando percussão na Banda Sinfônica da Paraíba e em 2006 dei início ao bacharelado em música na Universidade Federal da Paraíba. Nessa fase, pude viver na pele quão difícil é a vida do músico para levantar seu sustento de cada dia. Todavia, na minha experiência, não me senti bem em tocar músicas seculares em lugares pesados, porque não fazia o mínimo sentido com o meu chamado e propósito. Mas acredito que pode ser o de outra pessoa sem problema nenhum. Feito o contexto, agora vamos para o primeiro questionamento. O levita pode ou não ouvir e tocar músicas seculares? Precisamos falar um pouco sobre esse termo gospel. O gospel é um movimento de empreendedorismo que nasceu há uns 50 anos atrás na história da igreja, onde pessoas com a veia empreendedora perceberam que tinham um conteúdo bom na igreja e isso abençoou muita gente. Contudo, seu principal erro foi tentar estabelecer que só seria de Deus o que estivesse dentro do seu quadrado. Esqueceram da conversa que Jesus teve com o Pai dizendo: Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal.
Logo, Jesus disse: dá discernimento para eles. Neste caso, deve-se colocar um filtro, e esse filtro é o que é bom, agrada a Deus, e o que é ruim, desagrada a Deus. Se colocarmos um filtro, o que é feito pelo cristão e o que não é feito pelo cristão, nós entraremos em contradição, pois podemos interpretar que o celular, a roupa ou o cinema, que não foi feito por um cristão, também não poderíamos utilizá-las. Ponto 1. Por um lado, temos que não tem problema ouvir músicas seculares, pois a palavra nos assegura em 1 Tessalonicenses 5, examinai tudo e retém o que é bom, seja na música, trabalho, filmes, para onde você vai e etc. Romanos 14 diz assim: nada por si só é impuro, a não ser aquele que torna aquilo impuro. Agora, se isso traz um peso à sua consciência, então não ouça, não toque e não assista. Portanto, é melhor trabalhar no seu cristianismo e na maturidade com Deus. O cristão que vai para a universidade e nunca se fortaleceu na palavra, não teve um discipulado forte, não conhece as Escrituras, vai acabar sendo influenciado negativamente. A diferença da resistência entre um e outro é a relação individual de cada um com o Evangelho. Mais uma vez, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Também temos que analisar: a música pode ser considerada uma profissão? Não obstante alguns defenderem que a música mexe com a alma e não com o intelecto, considera-se uma profissão, devido ao fato que há uma estrutura acadêmica consolidada em todo o mundo. O cristão que vai para a faculdade sem discipulado é uma tábua rasa. A diferença da resistência de um para o outro é a sua relação individual com o Evangelho, porque não se pode consumir a arte pela arte. A arte não precisa de justificativa. Muitas vezes, a espiritualidade não se relaciona com a realidade. Precisamos ler e andar pelo chão da vida. Tópico 2. Por outro lado, defende-se que Deus não criou a música para dar prazer ao ser humano, e sim para agradar a Deus. É preciso retirar da sua vida tudo aquilo que não é uma adoração para Deus. Ou a música vem do céu, ou a música vem do inferno. Isaías 14:11 mostra que quando o diabo caiu, ele não perdeu o poder de fazer música. Logo, ele levou consigo. Seu maior erro foi se envaidecer com o seu brilho e questionar o porquê ele não poderia ser adorado. Ele também queria ser adorado porque também sabia fazer música. Mas esse sentimento o levou a ser expulso do céu. Parafraseando, ao cair na terra, ele se vingou dizendo: você me baniu, né? Eu não posso estar no céu, né? Então aqui eu vou começar meu movimento de música, cativar meus adoradores e roubar a sua adoração. Argumenta-se que a influência da música de Satanás é muito grande, porque os cristãos também escutam. Cada show secular é um culto disfarçado e todos adoram com liberdade e Satanás recebe a adoração. Pode haver o questionamento: é pecado sentir prazer com a música? Se a música primeiro agrada a Deus, então não. Ou sua boca canta louvores a Deus, ou cantará um hino do inferno. Você é um templo de Deus, e se tens uma playlist que não celebra a Deus, esse pode ser um dos motivos que muitos cristãos não rompem e não mudam de vida. Precisa-se viver para Deus,
e não pode permitir adoração contrária dentro de si. A melodia pode ser bonita aos ouvidos, mas dentro da melodia há um código espiritual que libera algo ou do céu ou do inferno. Não é só a letra que ministra, mas a combinação melódica é como se fosse uma senha espiritual. Logo, é muito perigoso ouvir músicas que não veio de uma inspiração divina. A segurança está em ouvir músicas de ministros que têm o Espírito Santo em suas vidas. A música tem o poder de entrar em você, e essa é uma mensagem mais negligenciada da nação. Não dá para relativizar a adoração. Ou é para Deus, ou é para o diabo. Vale ressaltar que o diabo não criou nenhum ritmo. Todos os ritmos são criados por Deus. O problema é quem compõe e que espírito há ali. O ritmo está relacionado com um comportamento e provoca reações diferentes nas pessoas. Por exemplo, ninguém vai colocar um hip hop em uma sala de espera para uma consulta médica. Nem todo ritmo serve para todo propósito. Por exemplo, o samba é alegria pura. Você pode perguntar, e o funk? Falo sobre isso no capítulo 20. Segura aí. Ademais, é bom destacar que toda dança que rebola é uma dança sexual. Outros menos incisivos defendem um cuidado maior em ouvir músicas seculares devido aos desdobramentos que isso pode levar, pois a música tem um poder de persuasão maior do que as outras coisas como filmes, trabalho e etc. Não se afirma que é pecado, mas requer bom senso e intimidade com o Senhor. Levar o dom que Deus dá para um ambiente pesado, entre aspas, não glorifica o nome de Jesus. O ambiente dita se convém, pois pode implicar na santidade requerida a todo o cristão. Esse cuidado é fruto do que acontece na prática, pois muitos músicos se perdem por não ter base. Volto a pontuar. Você precisa ter clareza do seu chamado para encontrar suas respostas. Na minha experiência, eu não me senti bem, mas acredito que música é uma profissão. Entretanto, só Deus é digno de adoração. Você precisa buscar a Ele, pois Ele é o Rei. Se você acha que não tem motivos, eu te dou um motivo. A palavra de Deus diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você está vivo? Então adore ao Senhor. Esse é o seu motivo. Adore a Ele, viva para Ele e que Deus te abençoe.